E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Davi e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a física, especificamente sobre o movimento circular uniforme. Vamos lá comigo? Antes da gente começar, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Meu contato para aulas particulares também está aqui na descrição. Então, se você tiver alguma dúvida aí com física, cálculo ou qualquer coisa na área de exatas aí, é só me chamar, tá bom? E vamos falar sobre o movimento circular uniforme, que na prática ele vai ser o seguinte. Vamos supor que eu esteja aqui fazendo uma curva e eu quero descrever o movimento desse corpo. Sempre que eu tenho uma curva aqui, eu vou ter um movimento circular, diferentemente do que acontecia lá no movimento uniforme normal, que eu tinha um movimento retilíneo. Porque até aqui, todos os tipos de movimento que a gente viu foram em linha reta. Mesmo que a altura dele estivesse aumentando, diminuindo, ele sempre seguia a orientação de uma linha reta, seja no eixo x como no eixo y. E para a gente aqui, com o movimento circular uniforme, nós temos um movimento em curva, em que a minha velocidade vai ser uma constante. Tudo bem? E quando a gente trata de movimento circular uniforme, existem alguns conceitos que são importantes da gente saber porque ajudam a gente a entender muitas outras coisas, que são as chamadas grandezas lineares e as grandezas angulares. Que para a gente aqui das grandezas angulares vão ser grandezas que são equivalentes ao espaço, velocidade e aceleração. A diferença é que essas grandezas aí normalmente vão ser medidas em radianos. Então, radiano por segundo ao quadrado. Essas vão ser as nossas grandezas angulares. E como que a gente vai representar? Toda grandeza linear vai ter uma grandeza angular equivalente. No caso aqui do meu S linear, nós chamamos grandeza angular da letra grega θ. Para a velocidade linear, nós temos a chamada velocidade angular, que é a letra grega ômega. E para a aceleração, mesmo que a gente tenha velocidade constante aqui, eu tenho uma aceleração aqui que eu represento normalmente pela letra grega alfa. E como que eu vou aplicar isso aqui? O que nós sempre precisamos saber é que qualquer grandeza linear é sempre igual a angular vezes o raio da curva, tá? Nesse caso aqui, minha posição linear vai ser a posição angular vezes o raio daquela curva. Da mesma forma, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. E daí por diante, tá? Sabendo essa conversão aqui, nós conseguimos entender muitas coisas sobre as equações de posição, velocidade e aceleração aqui do MCU, tá? Que para a gente aqui vai ser o seguinte. Se a gente for lembrar aqui da equação da posição lá no mu, nós temos posição inicial igual a posição final mais a velocidade vezes o raio, certo? E aqui nós vamos apenas usar as grandezas que sejam equivalentes. Se eu tinha posição linear aqui, agora eu tenho posição angular. Se eu tinha posição inicial linear, agora eu tenho a angular. E no caso da velocidade, se eu tinha velocidade linear, agora eu tenho a angular. Isso vai valer para todas as outras fórmulas que a gente tinha lá do movimento linear. Vai servir lá para move, vai servir para a equação da velocidade média, equação de Torricelli, vai servir para tudo isso aí, tá? E aí, sabendo o que são as grandezas angulares e lineares, nós conseguimos calcular alguns conceitos específicos que nós vamos precisar aqui no movimento circular uniforme, que vão ser os conceitos de período e frequência. Que nós temos aqui o período. O período vai ser quanto tempo eu levo para dar uma volta completa naquela minha curva. O período vai ser quanto tempo eu levo para dar uma volta em um determinado movimento circular. E a frequência, ele vai ser o inverso do período, que a frequência, em vez de ser o tempo para dar uma volta, é quantas voltas eu consigo dar em um intervalo de tempo. O nosso período ele vai ser medido em segundo,
E a nossa frequência vai ser medida em Hertz, Hz. Aí, por exemplo, se eu tenho uma frequência de 5 Hz, é porque em 1 segundo eu dou 5 voltas. Se eu tenho 20 Hz, em 1 segundo eu dou 20 voltas. E daí em diante, tá? E, como nós podemos ver aqui, a frequência vai ser o inverso do período, né? Aqui nós já conseguimos mais uma equação para relacionar os dois aqui, que se a frequência é inversa do período, t é igual a 1 sobre f, tá bom? E se a frequência é o inverso do período, da mesma forma, o período vai ser o inverso da frequência, tá? Normalmente representamos o período pela letra t e a frequência pela letra f, tá bom? Essa equação aqui é bem importante para a gente. T igual a 1 sobre f e f igual a 1 sobre t. Os dois aqui vão estar calculando a mesma coisa, tá? Então, chegamos aqui na nossa expressão do período e da frequência. Só que tem um outro detalhe que nós vamos precisar saber hoje, que apesar do movimento circular uniforme, a minha velocidade escalar ela ser constante, eu ainda vou ter uma aceleração aí. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Vamos aprender um pouquinho sobre ela? Mas aí você pode me perguntar, se eu tenho uma velocidade constante, como que eu consigo ter uma aceleração aqui no meu movimento? É porque essa aceleração centrípeta ela não vai ser responsável por alterar a velocidade escalar do corpo, e sim a sua direção. Por isso que ele consegue fazer uma curva. Para a gente entender um pouquinho como que ela funciona, vamos fazer aqui uma circunferência e eu vou colocar um eixo de coordenadas aqui. E vamos supor que a gente tem um corpo que esteja nessa posição aqui do meu sistema. Esse corpo ele vai estar em uma posição angular aqui, em relação ao centro da minha curva, e vai fazer um ângulo θ com ele. Eu vou falar que essa posição que o corpo está é uma posição P aqui. Tudo bem? Se a gente for pensar em uma aceleração centrípeta, em um corpo que está fazendo uma curva, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a velocidade de um corpo, o vetor velocidade, vai ser sempre tangente à minha trajetória. O que quer dizer eu ter um vetor tangente à trajetória? Quer dizer que eu vou ter um vetor aqui que só vai tocar a minha curva em um único ponto aqui. Esse aqui vai ser o meu vetor velocidade. Se a gente, por exemplo, quiser saber para onde está o nosso vetor velocidade, pensa no caso de uma pedra presa num barbante. Se a gente começar a girar essa pedra aí e em um determinado momento a gente soltar esse barbante, a pedra não vai se manter fazendo a curva. Ela vai continuar em linha reta até ela cair. E é mais ou menos isso que acontece aqui. Se a gente estivesse fazendo aqui uma pedra girando com barbante e a gente soltasse ela nesse ponto, a pedra iria se manter para frente aqui, tá? Então essa vai ser a minha velocidade momentânea do meu corpo. Mas se a gente usar o que a gente aprendeu antes sobre componentes de um vetor, esse meu vetor velocidade está inclinado em relação à minha horizontal, né? E se ele está inclinado, eu posso criar duas componentes para esse vetor aí, que seriam uma componente horizontal, apontada para cá, que seria meu vetor Vx aqui, e o meu vetor Vy apontado para cima aqui, Vy. E aplicando algumas propriedades geométricas aqui, nós podemos transferir esse ângulo θ aqui para um desses dois vetores aqui. Se nós formos pensar, aqui eu tenho ângulos que são chamados de alternos internos, quer dizer que se aqui é θ, aqui vai ser θ também. Mas uma outra questão que nós temos que saber é que sempre que eu tenho um vetor tangente à minha trajetória, ele vai ser perpendicular ao meu vetor que está na direção radial. Ou seja, tudo que está na direção radial aqui vai fazer 90 graus com a minha tangente. E se aqui eu tenho θ, aqui eu vou ter 90 menos θ. Tá?
E se aqui eu tenho 90 menos θ e a medida entre esses dois vetores é de 90 graus, horizontal e vertical, né? Se aqui eu tenho 90 menos θ, eu vou ter um ângulo θ aqui também. E assim, o que nós tiramos daqui? VY é o meu vetor que é adjacente ao meu ângulo θ. Dessa forma, VY vai ser igual a V cosseno θ. E, por exclusão, Vx vai ser igual a V vezes o seno de θ. Tudo bem? Se nós montarmos o nosso vetor aqui de velocidade, velocidade vai ser menos Vx na direção y, né, porque ele está indo para trás aqui. Aqui é meu eixo x e aqui meu eixo y, mais Vy na direção j, ok? Nós já vimos aqui o que equivale Vx Vy. Vx vai ser V seno de θ na direção y, mais Vy, que é V cosseno de θ na direção j, tá? E, ok, temos aqui o nosso vetor aqui de velocidade, mas vamos pensar o que ele tem a ver com a nossa aceleração. Esse meu ponto P, ele vai ter coordenadas que eu vou chamar de, na direção x, xp, e na direção y, yp. E a distância entre o centro da minha trajetória e a borda aqui onde ele está andando vai ser o meu raio. Nós podemos aproveitar esse seno e cosseno aqui para achar algumas coisas aqui que vão ser úteis para nós. Se nós pensarmos aqui, o seno do ângulo θ, aqui vai ser yp dividido pelo raio. Cateto oposto dividido pela hipotenusa aqui. E o cosseno, cateto adjacente, xp, pela hipotenusa, que vai ser o meu raio ali. Sempre lembrando que nós, nesse caso, sempre formamos triângulos retângulos aqui. E eu vou pegar essas informações e substituir na minha expressão original da velocidade. Porque depois vamos ter o seguinte: vetor velocidade igual menos v, que já estava ali, vezes o seno, que é yp sobre o raio, na direção y, mais v vezes o cosseno, que é xp sobre o raio na direção j. E se nós lembrarmos, a aceleração vai ser sempre a derivada da velocidade. A aceleração aqui vai ser derivada do meu vetor velocidade com relação ao tempo. Mas eu tenho algumas coisinhas aqui que vão ser constantes independente do ponto da minha trajetória. Estamos com movimento circular uniforme, então a minha velocidade e o raio vão ser sempre constantes. Menos velocidade, raio. Só que minha posição na vertical não vai ser constante. Dessa forma, dy dt. Isso na direção y. E seguimos o mesmo raciocínio para a direção j. dx dt na direção j. E se lembrarmos do que nós vimos antes lá na cinemática, a derivada da posição vai ser a velocidade. Assim, teremos menos v sobre r vezes a velocidade em y na direção y, mais velocidade sobre o raio, vezes a velocidade em x na direção j. Tudo bem até aí? Se a gente calcular aqui o módulo, nós vamos ter aqui o seguinte. Raiz quadrada aqui, né, de menos v sobre r vezes vy ao quadrado, mais v sobre r vezes vx ao quadrado, tudo isso aqui dentro da raiz. E, aliás, aqui não é mais o vetor aceleração, só o módulo dele. E o que a gente tem em comum em todos os termos aqui?
eu tenho V sobre R aparecendo em todo mundo, né? Minha velocidade resultante e o raio. Vou colocar eles em evidência aqui, já que eles estão sempre multiplicando aqui dentro dos meus parênteses. Que eu vou ter V sobre R elevado ao quadrado vezes menos VY ao quadrado mais Vx ao quadrado. Se nós formos calcular aqui, Vy ao quadrado mais Vx ao quadrado vai dar a nossa velocidade resultante ao quadrado. A aceleração é igual a V ao quadrado sobre R ao quadrado vezes velocidade final ao quadrado. Tirando a raiz em todo mundo aqui, V vezes V sobre R. E aí, minha aceleração resultante, minha aceleração centrípeta, nesse caso aqui, vai ser V ao quadrado sobre R. Essa vai ser a fórmula da nossa aceleração centrípeta. Se a gente tivesse uma alteração aqui na velocidade, já seria um pouquinho diferente. A gente teria outras questões para a gente ver. Mas no caso aqui da nossa aceleração simplesmente centrípeta, essa vai ser a nossa fórmula, tá bom? Então, essa aula de hoje, vamos encerrar ela por aqui. Como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, só colocar aqui nos comentários. De novo, meu contato para aulas particulares está aqui na descrição. E para mais questões, mais aulas de física, não esqueça de se inscrever. Tá bom então, gente? Obrigado e até a próxima!